Paz e graça a todos. Existe uma discussão no meio teológico e entre os estudantes da Bíblia a respeito de alma e espírito. Uns dizem que alma e espírito significam a mesma coisa e outros dizem que não, que a alma tem um significado e espírito um outro significado. E nós vamos encontrar respaldo para essa segunda opção, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Por quê? Porque em apenas um versículo, apenas uma frase, você vai encontrar ali as duas palavras, alma e espírito. E realmente elas têm significados diferentes. Por quê? Porque no grego a palavra alma é psique. O que é psique? A ciência que trata do comportamento humano. Envolve personalidade, pensamento, sentimento, entendimento, inteligência, as nossas vontades, os nossos desejos. E existe também a pessoa que se magoa, a pessoa que se ira, vingança, inveja. Envolve também depressão, aflição, ansiedade, medo, pânico. Tudo isso pertence à nossa alma. Já a palavra espírito no grego é pneuma, que tem um significado completamente diferente. O que é pneuma na Bíblia? É sopro divino, ou seja, é a parte que nós recebemos de Deus. É a parte onde nós vemos que nós temos a essência de Deus. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não estava, quando ele fez toda a natureza, quando Deus fez os animais e quando fez o homem, Deus era um espírito, Deus é espírito. Jesus disse isso, daqui a pouco nós vamos ver. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem é exatamente o nosso espírito. E nós vamos ver em Filipenses capítulo 2, versículo 7, uma inversão disso. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá em Filipenses 2,7, Deus se faz semelhante aos homens. Aí sim, aí Jesus tinha um corpo. Tanto que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5, vai dizer, sacrifício e ofertas não quisestes, mas corpo me preparaste. E Gênesis capítulo 1, versículo 24, nós vamos ver aqui a criação dos animais, que é completamente diferente da criação do homem. E disse Deus, produza a terra, preste atenção, Deus deu uma ordem para a terra para produzir os animais. Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Então vamos lá, Deus disse para a terra, produza a terra animal de toda a espécie, e assim foi. Na formação do homem, lá no versículo 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lá no capítulo 2, versículo 7, diz assim, e formou o Senhor Deus do pó da terra o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então Deus forma Adão do pó da terra e sopra nas narinas de Adão o Espírito. E o homem passa a ter uma parte de Deus, diferentemente dos animais. Os animais são almas viventes. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo que tem uma alma. Então vamos lá, o que é a nossa alma? Todos os nossos sentimentos, a nossa mente e intelecto. O que é o Espírito? A parte que nós temos de Deus, a parte que nós recebemos de Deus. Isso é o nosso Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a única parte nossa que tem comunicação com Deus é o nosso Espírito. E falando da formação dos animais e da formação dos homens, lá no livro de Jó, capítulo 12, versículo 10, diz assim, que nas mãos de Deus está a alma de tudo quanto vive e o espírito
de toda carne humana. Então você vê que existe realmente essa diferença. Por quê? Porque os animais são almas viventes, os animais não são eternos. O espírito que está em nós, ele é eterno. Nós temos esse corpo um dia vai se desfazer, vai para o pó da terra, e o espírito que está em nós volta para Deus, e na ressurreição dos mortos, aí sim, nós teremos um corpo exatamente como o corpo de Jesus, um corpo glorificado. Entendendo então o que é a alma, o espírito e o corpo. O corpo, ele é um veículo que executa os desejos da alma ou do espírito. Por que é que eu estou dizendo da alma ou do espírito? Daqui a pouco você vai entender isso. Vamos ver lá no Velho Testamento, como eu disse, versículos que contêm as palavras alma e a palavra espírito. Em Isaías 26:9, diz assim: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ou seja, aqui você vê uma perfeita união de corpo, alma e espírito. Eu desejei procurar a Deus de madrugada, e quando eu procurei a Deus, o meu espírito se comunica com Deus. Isso é o que é oração. Quando você ora, quando você lê a palavra de Deus, o teu espírito está se comunicando com Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 46, quando Maria fica sabendo que ela seria a mãe do Messias, o Salvador do mundo, diz assim: disse então Maria, a minha alma, presta atenção nisso, a minha alma, psique, engrandece ao Senhor, e o meu espírito, pneuma, se alegra em Deus, meu Salvador. Vou ler de novo. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Resumindo, nós somos um espírito, habitamos em um corpo que tem uma alma. E Paulo sabia que ele era um espírito que habitava em um corpo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo sabia que ele era um espírito que habitava em um corpo. Se nós analisarmos a história de Paulo, quando Paulo sai de Jerusalém, pegou cartas do sumo sacerdote para ir para Damasco para perseguir os cristãos, Paulo, no meio do caminho, ele teve um encontro com Cristo. Ele viu aquela luz, uma luz resplandecente de uma tal forma que Paulo perdeu a visão e ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo diz: o que queres que eu faça? Jesus manda ele ir para uma rua chamada Direita, em Damasco, para a casa de um certo varão chamado Judas. E depois, numa visão, ele viu que vinha um cidadão, e Paulo voltava a enxergar e recebia o Espírito. Quem era esse cidadão? Ananias, que teve uma conversa com o Senhor. Ananias ficou com medo tremendo de ir para lá, porque sabia que Paulo era perseguidor da igreja de Cristo. E Ananias foi, colocou as mãos em Paulo, e Paulo recebe, é cheio do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Por que é que eu estou dizendo isso? O espírito do homem só é vivificado a partir do momento em que ele tem um encontro com Cristo. Quando ele tem um encontro com Cristo, o espírito dele, que está mortificado pela concupiscência da carne, esse espírito é avivado. E o homem passa então a andar de corpo, alma e espírito juntamente. Por que é que eu estou dizendo isso?
Quando Deus forma o homem do pó da terra, o homem era para ser eterno. O homem não era para morrer. Adão, antes da queda, ele era corpo, alma e espírito, ou seja, ele estava em plena comunhão com Deus. Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. E na viração do dia, Deus vinha, falava com Adão. Adão ouvia a voz de Deus, Deus conversava com Adão, a comunhão entre eles era perfeita. E Deus dá uma ordem para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que é que aconteceu? O homem cai. O homem desobedece a Deus. Sabe o que é que acontece nesse momento? O homem que era corpo, alma e espírito tem uma separação. Qual é essa separação? Entra a desobediência. Então, o homem passa a fazer a vontade da alma, a vontade do corpo, por assim dizer. E o espírito, ele fica como que mortificado por causa da desobediência. Então, a partir de Adão, o que é que acontece? Todos os que nascem a partir de Adão já nascem com o espírito mortificado. Ele terá que ter um encontro com Deus para que esse espírito seja novamente vivificado, para que ele volte à plena comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, aliás, eu quero ler para vocês desde o versículo 11, é muito interessante isso aqui, por quê? Porque você vai ver exatamente sobre o homem natural, como que ele não entende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí ele vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o homem natural, o homem que está com o espírito mortificado, ele é corpo, alma e espírito, ele continua sendo, mas o espírito que está nele está mortificado por causa do pecado. Então, Paulo está dizendo que ele é um homem natural. Ele é um homem natural. Se ele não tiver um encontro com Cristo, esse espírito não pode de maneira alguma ser vivificado. E olha que Paulo era um mestre da lei. Paulo conhecia toda a lei. Paulo achava que realmente estava fazendo um trabalho para Deus, mas Paulo vivia na lei. E a lei, ela não pode de forma alguma salvar a vida de ninguém. A lei, por que é que a lei foi dada? O próprio apóstolo Paulo ensina isso. A lei foi dada para mostrar todo o pecado do homem e para que o homem ficasse sabendo que precisa de um Salvador. Sem Jesus, o homem não tem salvação. E lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 é onde Paulo vai dizer que a letra mata, o Espírito é o que vivifica. Então você veja que interessante, o homem com o Espírito mortificado, ele não tem contato com Deus. O homem que anda de corpo, alma e espírito, esse sim, ele tem a instrução que vem para a alma dele, ela vem direto de Deus. Deus testifica com o nosso espírito instrui a nossa alma, e a consequência disso é que nós vamos andar de corpo,
alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Nós vamos ver isso já. E é interessante notarmos que desde Adão, todos os que nascem a partir de Adão, a alma já está contaminada. O homem passa então a fazer a vontade própria. O homem perde a comunhão com Deus e isso é prejudicial desde Adão e Eva a toda a raça humana. Nesse momento em que Adão cai, entra duas mortes. O homem passa a ter um determinado tempo de vida e essa separação que houve entre Deus e o homem é a segunda morte, vamos dizer assim. O homem adquire duas mortes. E essa segunda morte é exatamente a separação de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui ele está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 3, 23 ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem foi separado de Deus. E por que é que Jesus veio? Por que é que Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar? Para restaurar essa comunhão perdida. Em Isaías 59, 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, é como se Deus estivesse com os ouvidos tapados para ouvir o homem que anda segundo a vontade do mundo, o homem que pratica as coisas do mundo, o homem que está distante da palavra de Deus. Preste atenção agora em Hebreus capítulo 4, versículo 12. É outro versículo que vai mostrar que existe realmente uma separação entre alma e espírito. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir, ou seja, perceber claramente, os pensamentos e a intenção do coração. Pensamentos, alma, intenção do coração, tudo envolve a alma. O que é que ele está dizendo aqui? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando você vai para a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você pessoalmente. A palavra de Deus é viva. O próprio Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, Hebreus ele está dizendo exatamente isso. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão. Eu gosto da Almeida Revista e Corrigida, porque ela traz aqui um acraseado, dizendo que realmente existe uma divisão entre a alma e o espírito. É aquilo que eu falei, é o pecado, é a desobediência a Deus que entrou aqui e não deixa o espírito se comunicar com a alma para instruir a alma, para que a pessoa passe a andar de corpo, alma e espírito. Em João capítulo 6, versículo 63, olha o que Jesus disse: o espírito é o que vivifica, presta atenção nisso. Então o espírito do homem, ele está mortificado, ele não está morto, ele está mortificado. Então o homem ele é corpo, alma e espírito, porém o espírito está sem ação alguma. Então Jesus está dizendo: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Que vida é essa? Vida eterna. Então a vida eterna está dentro da palavra de Deus. A vida eterna é o próprio Jesus, como eu disse, aquele que morreu por mim e morreu por você. Então
Jesus é o verbo que se fez carne. Então, por isso que ele está dizendo, as minhas palavras são espírito e vida. Paulo falando aquelas pessoas que já estavam em Cristo em Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 1, está dizendo o seguinte, falando a respeito de Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o que é que Jesus fez? Quando a pessoa foi para Cristo, que ela aceitou a Cristo como o Senhor da sua vida, Cristo, o Espírito de Cristo, vivifica o espírito que está mortificado. E por que é que ele faz isso? Então nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é outro versículo também que vai mostrar que é separado as duas palavras, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Para quê? Então o próprio Jesus, ele vai fazer com que o espírito daquela pessoa que está com o espírito mortificado seja vivificado. Para quê? Para que ela ande de corpo, alma e espírito irrepreensível diante de Deus. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo. E aí nós vamos entrar para a eternidade. Eu disse em um vídeo anterior, na Terra hoje existem 8 bilhões de pessoas. E se você fizer uma pesquisa, você vai se assustar. Faça essa pesquisa, pesquise quantos cristãos há no mundo. Você vai se assustar. Existe apenas 1/5 da população da Terra que se diz cristãos. Porém, aí você envolve seitas, envolve um monte de religião aí que se diz cristãos e não são. E mesmo aqueles que estão frequentando igreja, seja ela qual for, mesmo lá dentro dessa igreja também, se você passar uma peneira, vai sobrar muito pouco. Por quê? Porque essas pessoas estão andando de corpo e alma. Ela faz tudo que dá na cabeça, ela faz. Ela não procura a palavra de Deus, ela não quer nem saber. Ela segue a vida, sabe aquele negócio, deixa a vida me levar, a vida leva eu? A pessoa está andando dessa forma. E ela, na cabeça dela, não, Deus é comigo, Deus está comigo. Eu amo a Deus, Deus me ama. O próprio Jesus disse, aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos. Jesus deixou isso absolutamente claro. E aqui nesse mesmo versículo fala de santificação. O que é a santificação? A santificação ela é um processo. Vamos dizer que a santificação é uma adaptação da alma à vontade de Deus. Então a alma está completamente corrompida com as vontades do mundo, com as coisas do mundo. Então a pessoa se contamina de tudo quanto é forma, assiste o que quer, fala o que quer, pensa o que quer. Então a alma dela é completamente contaminada. E essa descontaminação, vamos dizer, ela só vem pela palavra. A palavra, Isaías diz que é como o sabão do lavandeiro. A palavra ela vai penetrar, como Hebreus está dizendo, no mais profundo. Ela vai lá entre as juntas e medulas e é apta para discernir. O que é discernir? É desvendar. Ou seja, através da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, eu vou conseguir enxergar tudo aquilo, as minhas práticas que estão contrárias à palavra de Deus. Então o que é que vai acontecer com isso? O próprio Espírito de Cristo em nós, vivificando o nosso espírito, ele vai nos ajudar a transformar a nossa alma. Cristo foi tentado em tudo, porém sem pecado. E se você vai para a palavra de Deus, se você se dedica à palavra de Deus, se você se abstém das coisas do mundo, se você começa a purificar tudo que você assiste, tudo que você vê, tudo que você fala, tudo aquilo que está no seu coração,
você pode se tornar como Cristo. É possível você andar em perfeita comunhão com o Pai. Eu não estou dizendo que você não vai errar, nós vamos errar, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós cometemos erros, mas o erro na vida de um crente, o pecado na vida de um crente, ele passa a ser um acidente de percurso, imediatamente ele volta atrás. Eu não estou falando de prática do pecado, porque existem muitas pessoas que fazem isso. Comete um erro, daí a pouco vai lá, comete de novo, daí a pouco comete de novo e pede perdão. A própria palavra diz que de Deus não se escarnece, o que o homem planta, ele colherá. Então isso é prática do pecado e isso é abominável a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, deixa eu fazer uma pergunta: quem é que dirige a sua alma? É o espírito do mundo ou o espírito de Deus? Como que está a sua alma? Qual é o seu comportamento diante de Deus? Quem está te dirigindo? O apóstolo Paulo, ele dá um conselho tremendo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está falando pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não ande conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, limpe a sua alma. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo: coloque o seu corpo em sacrifício vivo. Porque a partir do momento em que você recebe a Jesus como o Senhor da sua vida, Paulo vai relatar tanto lá em Romanos capítulo 7 como em Gálatas capítulo 5, que vai haver aí uma luta da carne contra o Espírito. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa carne, está completamente inflamada pela alma, a alma corrupta. Então vai entrar uma luta tremenda da alma contra o Espírito. Ele fala isso lá em Gálatas. Ele fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Ou seja, o Espírito quer fazer as coisas de Deus, mas a alma, o corpo, quer fazer aquilo que é desejável. E se você for analisar o pecado, ele não é ruim. O pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria cometer pecado. E tem pessoas que acham que pecado é só matar e roubar. Não. Pecado é todo tipo de desobediência à palavra de Deus. Tudo isso é pecado. Então eu tenho que verificar, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus manda eu fazer e o que Deus manda eu não fazer. Assim eu vou poder andar de corpo, alma e espírito irrepreensível diante de Deus. Então Paulo fala para nós transformarmos a nossa mente, renovar a nossa mente, a nossa alma. E isso nós só vamos conseguir pela palavra viva e eficaz. De outra forma, não vamos conseguir. Se eu quiser vencer tudo isso por vontade própria, sem participar da palavra de Deus, sem que o Espírito de Deus me ajude, não vou conseguir. De forma, ninguém consegue. Absolutamente ninguém consegue sem a presença do Espírito Santo e sem ter o Espírito vivificado pela palavra de Deus. Como que o ímpio anda nesse mundo? Interessante, eu me lembrei aqui agora lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Abel oferece um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E Caim ficou tremendamente aborrecido com Deus. Deus fala para Caim: se fizeres o bem não serás aceito, porém se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. E o teu desejo é para contigo, cumpre a ti dominá-lo. Então você veja que o homem nasceu com livre escolha, o homem tem livre arbítrio. Nós podemos ver isso desde o Éden, quando Deus disse para Adão:
para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e o mal, Deus estava dando uma opção para ele. Ele podia ou não. E o que é que ele fez? Ele foi e caiu. Então ele está dizendo a mesma coisa para Caim. O teu desejo é para contigo, cumpre a ti dominá-lo. Então você pode verificar isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. O homem que está com o espírito mortificado, de que forma ele anda? Presta atenção que Paulo fala isso lá em Gálatas capítulo 16 até o versículo 21. Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, a lei não pode te acusar de nada. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus, você está na obediência a Deus. Aí no versículo 19 ele fala, então vamos ver agora como que o ímpio anda. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Olha que interessante, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus aquele que anda de acordo com a carne, com as vontades, com os desejos da carne. Em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 16, ele diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 6, Jesus ele disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que é que Jesus está dizendo? O que nasceu da carne é o que nasceu de Adão e continua daquela forma. Então o que nasceu da carne é carne. E o que nasceu do Espírito é Espírito. Que Espírito é esse? Então ali se você verificar lá em João 3:6, e o que nasceu do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é Espírito, com o E minúsculo, ou seja, é o Espírito que foi vivificado pelo Espírito de Cristo. E por que é que eu falo pelo Espírito de Cristo? Porque lá em Gálatas capítulo 4, acho que a partir do versículo 4, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, o nosso espírito, o espírito daquele que já está em Cristo, é um espírito vivo, é um espírito que recebe as coisas do Espírito de Deus. Então, essa pessoa, volta a dizer, ela anda de corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. E isso é uma luta. Isso não é como um passe de mágica, isso não é da noite para o dia, isso não é como uma varinha de condão que a pessoa passa a ser santa de uma hora para outra, não. Nós vamos entrar aí nos degraus da santificação. Você pode viver 200 anos aqui, você vai estar sempre se transformando à imagem e semelhança de Cristo, que é a vontade de Deus, o Pai, que todos nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo, para andar como Ele andou. E Paulo continua lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim, porque a inclinação da carne é morte. Que morte é essa? Separação de Deus, não é morte física todos vão morrer.
Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa vida é a vida eterna. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, presta atenção, para aqueles que estão em Cristo. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é aquele que eu acabei de falar lá em Gálatas capítulo 4. Então, esse tal não é dele. Aí ele diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O que é que significa quando ele diz que o corpo está morto? Ou seja, eu me abstenho das coisas do mundo. Eu procuro não participar das coisas do mundo. Eu quero viver para Deus durante o tempo que eu estou aqui nessa terra. Meu amado, esse tempo que nós temos aqui, não tem nem como medir perto de uma eternidade. Tiago fala que é como um vapor que some. Agora, por que é que eu vou arriscar? Por que é que você vai arriscar acreditar em outras coisas que o mundo ensina e não vir para a palavra de Deus, que é a mais pura verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alimento que pode transformar a nossa alma. E ele continua, mas o Espírito vive por causa da justiça. E ele diz assim também, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Presta atenção numa coisa, você não vai encontrar dentro da palavra de Deus algum versículo dizendo que o Espírito vai para o inferno. O Espírito volta a Deus que o deu. A alma, sim, tem muitos versículos com essa referência. Salmo 86, versículo 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Salmo 30, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Provérbios 19, 16. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. E Pedro, olha que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, tanto a alma como o corpo. Aí existem pessoas que dizem, mas Jesus, Deus é amor. Como que Deus vai lançar uma pessoa num lugar de tormento? Realmente, tá absolutamente certo, Deus é amor mesmo. Por isso que ele providenciou, desde a fundação do mundo, a solução para que o homem não fosse para lá.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já deu a solução desde a fundação do mundo. Por quê? Pela onisciência de Deus, ele já sabia tudo o que ia acontecer e já providenciou para que Cristo morresse no meu lugar e no teu lugar. Então esse é o amor de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus prova o seu amor, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então realmente Deus é amor mesmo. A palavra de Deus existe há quantos séculos? Há quantos milênios existe a palavra de Deus? E as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Pessoas que distorcem a palavra de Deus, ensinando doutrinas completamente erradas. Então, realmente, Deus é amor mesmo e Ele já providenciou a solução. E a solução está de braços abertos, te esperando. Meu amado, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, toque lá no teu espírito e faça com que seu espírito vivifique, para que você ande diante de Deus em verdadeira sabedoria que vem através da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.